Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 6. Tem alguém perto de você sem a escritura? Chega perto da pessoa, mesmo não conhecendo, divida com ela o que nós vamos ler agora. Acharam? Está escrito assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Amém? Parece até uma coisa um tanto macabra, mas um homem, para ter a certeza de que iria herdar coisas que ele ainda não possuía, ao perguntar para Deus como, Deus lhe deu essa instrução. Então eu vou reler o versículo 9. E disse-lhe, Deus falando com Abraão: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Quando isso aconteceu, ele ainda era apenas Abrão. Ele ainda não tinha recebido a promessa do Pai, mas ele crê que vai receber, porque ele creu no Senhor. Ele creu que iria receber. A pergunta dele é: como, Senhor? Como será isto? E agora eu vou reler a partir do versículo 9, e cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E disse-lhe, bem alto, e disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Amém? Estranho, não é? Uma palavra muito estranha. Mas Jesus Cristo, um dia conversando com as pessoas, disse assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E nós vamos ver que aqui há Jesus, e já no Antigo Testamento, 2000 anos antes de Cristo, ele já estava presente nesse estranho ritual que Deus pediu para Abrão fazer. Você crê nisso? Quem quer aprender a palavra de Deus, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Isso, exalte o Senhor agora.
Pai querido e Deus amado, recebe o louvor deste povo. Mas nós sabemos que também pela rádio e pela internet, pessoas estão te glorificando agora. Pai bendito, nós queremos que o Senhor receba este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, nós queremos a tua explicação, nós queremos o discernimento do Senhor, nós queremos examinar a Escritura agora, nós queremos enxergar o Senhor Jesus nesta Escritura. Então vem com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, tome os ouvidos de cada um também agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Esta foi a introdução. Deus estava falando para Abrão a respeito de herança. Uma herança que não seria só para ele, mas que se perpetuaria através da sua descendência. Aqui no versículo 5, vemos que Deus o chamou para fora da tenda, e Deus lhe disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E Deus está falando isso para um homem estéril, para um homem já velho, para um homem que não tem filhos. E Abraão, mesmo vendo que fisicamente tudo cooperava contra ele, mesmo assim ele creu naquela voz que conversava com ele. Ele creu que era Deus falando, e nesse momento ele se tornou possuidor da promessa, porque diz aqui que nesse momento creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Nesse momento, Abrão foi salvo pela fé e se tornou possuidor das promessas de Deus pela fé. A sua fé em Deus transformou a sua esperança em ato de justiça. A partir de agora, ele havia se tornado justo simplesmente porque creu em Deus. E Deus já conversando com Abrão, sabendo que Abrão já tinha crido, Deus chama a sua memória: eu sou o mesmo, Abrão, que te tirei lá daquela cidade chamada Ur, na terra dos caldeus. Sou eu mesmo que te tirei dali e te trouxe para cá. Sou eu mesmo que trouxe você até este lugar para te dar esta terra e para fazer com que você herde, receba esta terra como herança. Deus estava confirmando todas as bênçãos. Sou eu que fiz tudo isso, eu te tirei dali para te dar esta terra e para fazer você herdá-la. Deus estava fazendo tudo. Essa era a palavra de Deus. Fui eu que te tirei de lá, fui eu que te trouxe aqui, e sou eu que estou fazendo tudo para você herdar. Deus se proclama nesse instante como o autor da bênção, o autor da vitória, o autor da salvação. Deus reivindica para si que Ele é o autor de todas as coisas. Quando alguém é abençoado, quando alguém é abençoada, quando Deus chama uma pessoa e traz a pessoa para este lugar, Deus ele faz questão de declarar a sua autoria. Posso garantir isso a você com toda a certeza e sem medo de errar. O próprio Deus tirou você de onde você estava e Ele te trouxe aqui hoje. E Ele está usando a boca do pregador para reafirmar a sua autoria. Deus está te dizendo: eu te tirei do mundo, te tirei de onde você estava e te trouxe aqui para fazer você herdar todas as minhas promessas. Eu sou o Senhor teu Deus,
eu mesmo vou fazer tudo para que você herde essas promessas. E quando a pessoa crê em Deus, isso lhe é imputado como justiça. Neste momento você está na mesma situação de Abrão. Se você crê que realmente Deus te trouxe aqui, e que Ele é o autor da tua vinda neste lugar, se você neste momento está crendo que Deus fala contigo, se você está confiando que é a voz de Deus que fala com você e não a voz de um homem, se você crê que Deus agora fala diretamente contigo, então você vai herdar todas as bênçãos de Deus. A sua fé te torna justo diante de Deus. O segredo está em crer no momento em que Deus fala, de que eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus está falando comigo, e todas as promessas para a minha vida, eu estou herdando agora pela fé. E Deus diz, eu mesmo vou fazer você herdar todas estas coisas. Abraão herdou, não porque era justo, mas porque teve fé. E se tornou justificado, e a sua fé fez ele se tornar justo diante de Deus. Então Deus confirma a bênção. E a pergunta de Abrão é para saber como que eu vou herdar isso então. Como que eu vou herdar tudo isso? Porque Deus chama a pessoa e mostra tudo o que Ele já preparou para dar à pessoa. Deus mostra qual é a sua herança. E aí vem a pergunta, como que eu vou fazer para herdar tudo isso? Porque há um ritual a ser seguido aí. Há uma maneira de se herdar as coisas. Eu tenho fé, mas a fé sem obras é morta. E eu tenho que partir para alguma ação. Eu preciso entender o que é que Deus requer de mim. E aí veja, quando Abraão perguntou como, Deus lhe deu essa instrução extremamente estranha, incompreensível, mas era Deus estabelecendo como. Entenda isso. Não foi Abrão que disse, agora eu vou pegar uma bezerra de 3 anos e vou parti-la, e vou colocar os seus pedaços, um de cada lado. Agora eu vou pegar uma cabra de 3 anos, e eu vou partir também, e colocar ao lado já da bezerra que foi partida. Agora eu vou pegar também um carneiro e eu vou partir na metade e eu vou colocar também ao lado dos outros cadáveres de animais. Agora eu vou pegar a rolinha e vou colocar. Agora eu vou pegar o pombinho e vou colocar. Não foi ideia de Abrão. Quando Abrão perguntou como, foi Deus que estabeleceu como. É estranho demais, porém foi assim que Deus estabeleceu. Abrão poderia questionar, mas para quê? Para que eu vou fazer isso? Qual o propósito disso tudo? Mas quando a gente tem fé, a gente não questiona. Quando a gente tem fé, a gente aceita e a gente faz. A pessoa que tem fé, aceita do jeito que Deus determinou. A pessoa que não tem fé, ela vai questionar e não vai aceitar. E Deus mandou ele realizar 5 ações aqui. Agora vamos entender o que foi que Abrão fez. Abrão ouviu a voz de Deus. Deus quer que eu faça assim, então está bem. Ele foi até o rebanho e procurou uma bezerra de 3 anos. Não podia ser uma bezerra de 2 anos, nem de 4 anos. Não podia ser uma bezerrinha, nem já um animal formado, adulto, nem um animal velho. Tinha que ser uma bezerra de 3 anos. Ele teve que localizar no seu rebanho essa bezerra de 3 anos. Do jeito que Deus mandou. Ele pegou essa bezerra de 3 anos. E ele a partiu pela metade e partiu em pedaços. E ele colocou no chão, ali, naquele lugar onde ele estava. E o chão ficou banhado de sangue e aquela bezerra morta, partida em pedaços, e colocou pedaços
assim, com a distância mais ou menos de 1,5 metro, largura desse corredor aqui. Aí ele pegou, foi até o seu rebanho e procurou uma cabra de 3 anos. Teve que achar esta cabra de 3 anos. Tomou também esta cabra e a partiu. E pegou os seus pedaços e colocou ali, no chão, ao lado da bezerra já morta. E o sangue escorreu ali também, o sangue se misturou ali. Aí ele foi no rebanho, um outro rebanho, e pega agora um carneiro de 3 anos, um macho, não uma ovelha, um carneiro. E ele pega aquele carneiro, parte também, e ele coloca os seus pedaços ali ao lado dos animais já mortos, e mais uma vez o sangue se mistura. E ele pega a rolinha, e ele pega o pombo, e a estes ele não parte, ele coloca inteiro. Ele põe um de cada lado. Ele coloca ali a rolinha, do outro lado ele põe o pombo. E Abraão fica no meio daquele corredor macabro. Um corredor altamente macabro. Um corredor assustador. O quadro é tão intenso, é uma figura tão dramática, que Abraão pega no sono. Ele acorda com abutres chegando, e ele começa a espantar os abutres, porque os abutres querem comer os animais que foram sacrificados. E ele espanta, não permite que consuma aquilo que ele está preparando conforme a ordem de Deus. Aquilo é consagrado a Deus, ele não permite que os abutres façam ali uma refeição. E Abraão as enxotava as aves de rapina. E vai caindo o dia, o sol vai se pondo, Abraão pega no sono, o quadro é terrível, e ele tem uma espécie de pesadelo. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Aí Deus fala com ele naquele sonho, aquele sonho terrível. Deus já fala até o que vai acontecer com os descendentes de Abraão que ainda não nasceram. Olha, a tua semente será peregrina em terra que não é sua, e eles vão ser escravos e afligidos por 400 anos. E Deus diz o que vai fazer com a nação que escravizar os descendentes de Abraão. Deus profetiza sobre a sua velhice, quanto tempo ele viverá, e daqui a quanto tempo isso acontecerá. Deus fala com ele ali, naquele sonho. Não sei te dizer se neste momento Abraão está acordado, se ele acordou daquele sonho, ou se Abraão está dormindo ainda numa espécie de arrebatamento. Eu não sei te dizer. Eu sei que está tudo escuro. Os cadáveres dos animais em volta. E Abraão no meio daquele corredor. E no meio daquele corredor, onde ele havia espalhado as partes dos animais, no meio daquele corredor, no meio daquele caminho, ele olha do outro lado e ele vê uma espécie de fornalha. Uma fornalha de onde saía muita fumaça. Ele fica olhando para aquela fornalha e de dentro da fornalha sai uma tocha acesa. Veja comigo aqui no versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Uma escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que eu quero destacar
é que naquele momento Deus fez um pacto com Abraão. Porque Abraão entrou no pacto com Deus. Ele tinha feito tudo o que Deus tinha mandado e agora Deus vem com aquela tocha de fogo e faz um pacto com Abraão. Até o momento aqui tudo parece estranho demais para nós. Mas foi a maneira que Deus realizou. Assim como foi estranho para Abraão. Coube a ele aceitar ou não. Mas o que Deus estava mostrando aqui? Como que ele faz para alguém herdar as promessas que ele fez? Principalmente aquilo que vai passar pelos séculos, que vai ultrapassar as gerações, aquilo que é definitivo, aquilo que é eterno, aquilo que permanece. Deus, ele mostra o que ele fez aqui. O propósito era herdar alguma coisa muito grande. Primeiro vamos entender aqui o que significam esses animais. Todos eles de 3 anos. Todos eles de 3 anos. Exatamente a quantidade de anos que durou o ministério de Jesus aqui na terra. Entre Jesus o carpinteiro e Jesus o Cordeiro de Deus. E esta foi a primeira mensagem pregada sobre ele, porque João Batista o viu após ali o batismo nas águas e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele vai pregar 3 anos aqui na terra. É como se ele fosse, a partir da declaração de João Batista, um cordeiro que tinha nascido. Mas o cordeiro precisava ter 3 anos. Quando Jesus saiu do batismo nas águas, ele já era santo, puro, e já podia até ser oferecido como sacrifício pela humanidade. Mas teria que esperar os 3 anos. Quando João Batista anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dali 3 anos, ele vai ser apresentado como sacrifício para a humanidade herdar todas as promessas de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, nós vamos ter uma revelação deste mistério que diz assim: e por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, de um novo concerto, de um novo pacto. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja que está falando de herança eterna. Pessoas chamadas como Abraão foi chamado. Mostrando que Jesus Cristo, através da sua morte, ele está estabelecendo uma maneira de nós herdarmos a herança eterna. Continuando. O primeiro animal que foi sacrificado, uma bezerra de 3 anos. É um animal muito forte. Serve para carregar pesos. Serve para levar cargas. E aqui nós temos nesses animais os símbolos de Jesus Cristo. Jesus Cristo sozinho, ele reúne em si as características desses 5 animais que foram sacrificados. Assim como a bezerra é forte para levar cargas, Jesus Cristo é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. Em seguida nós temos aqui uma cabra. A cabra é um animal ágil, é um animal muito rápido. Jesus Cristo, rapidamente, numa sequência alucinada, numa velocidade impressionante, ele foi para o sacrifício. Com muita agilidade, não perdeu 1 segundo sequer. Tudo ali foi rigorosamente cronometrado para que às 9 horas da manhã, no momento em que se sacrificava o primeiro cordeiro, ele fosse pregado na cruz. E às 3 da tarde, no momento em que era sacrificado o segundo cordeiro no templo, Jesus Cristo desse o brado final e morresse naquela sexta-feira, com agilidade. O carneiro é um animal manso.
Justamente porque Jesus Cristo disse: vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo é manso para que qualquer pessoa, até aquela mais colérica, seja quebrantada com a sua mansidão. O carneiro reúne a mansidão de Jesus. A rolinha é considerada uma ave extremamente bela, encantadora, e fala da formosura do Senhor Jesus. E esse pombinho aqui, o próprio Jesus tinha declarado: sede simples como as pombas, simplicidade, sem maldade. Jesus Cristo reúne todas essas virtudes no seu único sacrifício. Quando alguém, amado, minha amada, quer herdar as promessas de Deus, tem que ser através desse ritual que o próprio Deus estabeleceu. Com Abraão foi um antigo pacto, mas com Jesus Cristo é um novo pacto que está sendo estabelecido. Retorne comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então vamos ligar uma coisa com a outra. Pelo novo e vivo caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele nos consagrou pela sua carne. Retorne para Gênesis capítulo 15. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Pega os animais e parte os animais. Por que Deus não disse despedaça os animais? Por que Deus não disse retalha os animais? Deus mandou partir e colocar as partes de frente uma com a outra, abrindo um corredor no meio. Aquilo era um símbolo do caminho que é Jesus Cristo. Ninguém consegue enxergar Deus do outro lado, se não for pelo vivo caminho que Ele abriu através da sua própria carne. E vou dizer uma outra coisa: parte esses animais. E Abraão partiu os animais. E está escrito tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, como na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí ele pegou o cálice e disse: este cálice é o novo pacto no meu sangue, bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Aquele caminho que Abraão estava no meio, ele tinha ali a carne partida dos animais do sacrifício, e ele tinha o sangue ali banhando os seus pés, e foi por isso que ele olhou do outro lado, e ele viu que nem uma fornalha, aquela fornalha era o túmulo de Jesus Cristo, e a tocha acesa que saiu da sepultura é Jesus Cristo ressuscitado, trazendo a salvação de Deus, para Deus declarar: é assim que você herda todas as minhas promessas eternas. E eu quero mostrar para você que essa tocha de fogo que veio na direção de Abraão é a tocha da salvação, é um símbolo da tocha da salvação. Isaías capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Abraão sabia o que ele estava fazendo no meio daquele caminho. E por que aquele estranho ritual? Mas naquele momento veio a salvação de Deus. Ele teve visões futuras de tudo o que estava acontecendo. E veja só, amados, por que Abraão naquele momento enxotava as águias, enxotava as aves de rapina, enxotava os urubus? Porque eles queriam consumir o holocausto. Aquelas aves de rapina queriam retirar aquilo que estava sendo oferecido, e Abraão as enxotava. O que isso quer dizer? Que depois do sacrifício de Jesus, nós temos poder de Deus
para expulsar todo tipo de demônio, e nenhuma ave de rapina tem poder para retirar da sua vida aquilo que foi determinado e conquistado pelo próprio Deus. A partir de agora, Jesus Cristo te manda esta palavra: por causa do meu sacrifício, por causa do meu corpo que foi partido, por causa do vivo caminho através da minha carne, por causa do poder do meu sangue, eu te dou poder e autoridade para expulsar todo tipo de demônio e toda ave de rapina e toda a força do inferno, e nenhum mal terá qualquer autoridade para roubar as promessas que eu mesmo tenho proclamado e determinado para que você tenha a vida eterna. Você crê nisso? Você pode enxotar as aves de rapina. Você pode expulsar os demônios por causa desse sacrifício do corpo partido de Jesus Cristo. Daí Jesus ter dito naquela última noite de vida, e eu durante muito tempo não entendia muito, que na verdade o corpo dele foi colocado inteiro na cruz, ainda que totalmente retalhado, moído. Eu não entendia por que Jesus tinha usado a expressão: isto é o meu corpo que é partido por vós. Partido por vós, para fazer uma ligação direta com este ritual que Abraão não compreendia, e que para nós também estava cifrado, e está cifrado para muita gente ainda. Mas Jesus disse: examina as Escrituras, são elas que de mim testificam. Jesus Cristo é o sacrifício completo. Na época de Abraão havia muita religião na terra, e toda religião fazia sacrifício. Tinha uma religião que fazia sacrifício só com bezerra. Tinha religião que fazia sacrifício só com novilho. Tinha religião que fazia sacrifício só com ovelhas. E tinha religião que fazia sacrifício só com carneiros. Tinha religião que fazia sacrifício só com pombos. Tinha religião que fazia sacrifício com galinhas. Tinha religião que fazia sacrifício com crianças, com seres humanos. Mas aqui neste ritual, Jesus Cristo é o nosso sacrifício completo. Tudo aquilo que as religiões não conseguiam entregar, Jesus Cristo entregou num único sacrifício, quando Ele partiu o seu corpo por nós. Hoje nós temos direito a todas essas heranças do Senhor. E a sua carne hoje é a garantia de que nós podemos tomar posse de todas essas promessas de Deus. Quero que você vá comigo no Evangelho de João. Vamos ler João capítulo 6, versículo 51. Está escrito assim, Jesus falando, preste atenção. Porque o ritual é do jeito que ele estabelece, amados. Cabe ao ser humano crer ou não, aceitar ou não. Mas é do jeito que ele manda. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Isso é um absurdo. Não aceito isso. Esses judeus aqui estão contestando. Abraão não contestou. É do jeito que ele estabelece. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Isso é estabelecido por Deus.
o sacrifício de Jesus, a maneira como Ele partiu o seu corpo por nós. E Ele nos entrega isso agora através do pão da Santa Ceia. E o sangue que Ele verteu na cruz, Ele nos entrega isso agora através do cálice da Santa Ceia. Cabe à pessoa crer, e se ela crer, isso vai ser imputado como justiça, e a pessoa é salva. Se a pessoa não crer, ela não vai ter vida em si mesma. Quem comer esta carne, disse Jesus, e quem beber o meu sangue, disse Jesus, viverá para sempre. Cabe ao ser humano apenas aceitar ou não. Não cabe discutir. Os judeus desta época discutiram com Jesus. Discutiram com Ele. Como que pode alguém dar a sua carne para a gente comer? Eles não entenderam, mas era assim que Deus estava estabelecendo. E veja aqui no versículo 60, estou em João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Porque realmente é macabro demais. É macabro um homem morrendo daquele jeito na cruz, o seu sangue sendo barbaramente derramado através de uma tortura inominável. Isso escandaliza um Salvador tão ferido, tão humilhado, tão machucado, um corpo tão partido desse jeito. Isso escandaliza vocês? Também escandalizou Abrão. Abrão estava tão escandalizado naquela hora que ele teve até pesadelos. Ficou assustado. Escureceu tudo. Ele teve medo, pavor. Assusta realmente. Mas isso escandaliza? A maneira de Deus fazer escandaliza? Alguém quer uma coisa mais suave? Fora do que Deus estabeleceu? Que adianta eu ter um quadro mais suave, mais bonito, mais aceitável, se vai estar fora das regras que Deus estabeleceu? Qualquer religião que procura um outro caminho, o budismo, o islamismo, o kardecismo e tantos outros caminhos aí, o purgatório, qualquer outro caminho que se estabelece, está fora do ritual que Deus estabeleceu. Há caminhos que parecem mais agradáveis e mais aceitáveis, mais bonitos de se falar. Escandaliza um Salvador tão ferido, tão banhado de sangue, tão desfigurado. Escandaliza ele dizer: o meu corpo, a minha carne é o alimento que eu darei pela vida do mundo. Escandaliza comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus? Isso vos escandaliza? Versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abraão só conseguiu ser salvo porque creu, porque aceitou o que Deus estabeleceu e porque ficou dentro daquele caminho com as carnes partidas. Ninguém pode ter um encontro com Deus se não for através desse caminho vivo que é Jesus Cristo. Se a pessoa não se escandalizar com as regras de Deus, com esse quadro macabro e terror mesmo que Deus estabeleceu, se alguém acreditar nisso, a pessoa é salva, viverá para sempre. Aí ela vai participar deste ritual, atendendo o que Jesus disse. Pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Através da Santa Ceia a pessoa tem comunhão com o corpo de Jesus Cristo.
Através de Jesus Cristo, ela se torna herdeira de todas as promessas que o Senhor fez naquela hora para Abraão. Eu quero que você vá comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24 em diante. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Não foi assim que Abraão foi justificado? Pela fé. Creu, pois, Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Olha aqui, ó, o Antigo Testamento, ele nos concede o privilégio de chegar a Cristo. O Antigo Testamento mostra o ritual do sacrifício de Jesus. Um aio, um professor que conduz o aluno e mostra as coisas, apenas para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, isto é, já não estou mais no Antigo Testamento. Não serve mais sacrifício de bezerra, nem de cabra, nem de um cordeiro, nem de pombinha, nem de rolinha, nada. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus. Vamos ficar todos de pé. O corpo partido de Jesus, colocado desta maneira, como a Escritura nos mostrou, é um caminho vivo que nos mostra a fornalha da sua sepultura. Ali naquela fornalha que Abraão viu e de onde saiu uma tocha de fogo, aquela fornalha era o sepulcro de Cristo, uma figura do sepulcro de Cristo, onde o pão da vida, o corpo de Jesus Cristo moído, o corpo de Jesus partido por nós, o corpo dele foi colocado naquela fornalha. E naquela fornalha o pão da vida foi preparado em 3 dias para o nosso alimento, para alimento de vida eterna, para quem crê somente. A tocha saindo dali, acesa, a tocha de fogo, que penetrou no caminho que Abraão viu, toda a visão que ele teve, foi a tocha da salvação, o Cristo ressuscitado. E a razão pela qual Abraão pegou a rolinha e não partiu, e pegou o pombinho e não partiu, e as 2 aves ficaram inteiras, é porque depois Jesus Cristo, o Cristo que foi morto, e o Cristo ressuscitado, iria como uma ave, voar até os céus, e retornar para o seu lugar de glória junto ao Pai. A ave representa isso, que depois ele subiria aos céus, aonde ele está até hoje à direita de Deus, preparando lugar para buscar aqueles que nele creem. E os que têm fé nele são justificados. Mas veja, fé somente em Jesus Cristo, em mais ninguém. Ele é um novo pacto, é um novo concerto. E você sabe para que serve um pacto? Um pacto é para gerar tanto obrigações, como para gerar direitos. Deus estabeleceu o pacto. O pacto de Deus está lá. Está lá. Inalterável. O pacto através de Jesus Cristo. Nós simplesmente aderimos ao pacto. Nós temos a opção de aderir ao pacto ou não. Podemos falar, não. Eu prefiro fazer um pacto com Buda. Eu prefiro fazer um pacto com Maomé. Eu prefiro fazer um pacto com a reencarnação. Eu não quero um pacto desse não. Tudo bem? Um pacto é um contrato.
Da parte de Deus o contrato está elaborado. Você simplesmente vai fazer uma adesão. Sim, eu aceito as regras de Deus. Eu aceito este pacto que Deus estabeleceu. Ele que fez as regras, eu simplesmente aceito. Como também pode não aceitar. Mas se você quer viver para sempre, só existe uma maneira. É você entrar neste vivo caminho que foi aberto através do corpo partido de Jesus Cristo. Se você quer ver o Cristo ressuscitado, tem que ser através da maneira que Deus estabeleceu. Não tem outro jeito. Se houvesse outro jeito, Deus teria livrado Jesus da cruz. Porque Ele é o Filho amado de Deus. Jamais Deus permitiria tanto sofrimento, tanta dor, se houvesse uma outra maneira. Se fosse possível através de um purgatório, se fosse possível através de uma reencarnação, se fosse possível através de outra pessoa, eu receber a salvação, a vida eterna, então Deus não teria submetido o seu único filho a tamanho ritual macabro de sofrimento e tortura, porque aquilo é terrível, aquilo escandaliza. Mas Deus não estabeleceu outro meio. Por isso que Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. A pessoa aceita o pacto com Deus ou não aceita. Quando eu aceito o pacto com Deus, oba, eu tenho direitos. Eu tenho direito. E o primeiro direito que eu tenho é de ir morar um dia na glória. O segundo direito que eu já tomo posse é: nunca mais eu vou morrer, eu vou viver para sempre. O terceiro direito que eu passo a possuir é ter parte no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Outro direito que eu tenho é me tornar semelhante a Jesus Cristo, Filho de Deus como Ele é Filho de Deus. E eu tenho uma série de outros direitos. Eu tenho o direito de expulsar os demônios como Ele expulsava. Eu tenho o direito de colocar as mãos sobre os doentes e curá-los como Ele curava. Eu tenho o direito de ordenar bênçãos como Ele ordenava e as bênçãos acontecerem. Eu passo a ter uma série de direitos. Deveres? Sim, tenho deveres também. Eu tenho que ficar o tempo todo nesse caminho, no corpo partido de Jesus. Esse é o meu dever. É o único dever que Ele impõe. Ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. E num pacto, amados, quando duas partes fazem um contrato, num pacto, há direitos e há obrigações. No caso de Jesus, nós temos mais direitos do que deveres. O dever é só permanecer fiel, ficar firme com Jesus. Esse é o dever. Mas os direitos são inúmeros. Eu tenho direito a uma escolta celestial de anjos poderosos de Deus. Eu tenho o direito de falar com o Pai a hora que eu quiser em nome de Jesus Cristo. Eu tenho o direito de orar a Deus e pedir as coisas com fé e receber em nome de Jesus. Eu tenho uma série de privilégios agora. Eu tenho privilégios que não terminam mais. E um dos que eu acho mais interessante é que no pacto, quando você faz um contrato com Deus, nesse pacto com Deus, e assim é em todo pacto, há uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Todo pacto é assim. Nunca é impossível se fazer pacto entre duas forças iguais. É impossível. Sempre um dos lados é mais forte. E em todo pacto, o lado mais forte tem a obrigação de proteger o lado mais fraco. O lado mais forte deste pacto é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos a parte mais fraca. A partir de então, a partir do momento que nós aderimos a este pacto, em toda e qualquer situação, Deus nos defende e nos livra de todo mal. Esse é um direito maravilhoso que ninguém poderá tirar de você. Proteção de Deus 24 horas. Eu tenho certeza que se você agora falar assim: eu quero, porque eu creio, eu quero entrar neste caminho vivo que é Jesus Cristo.
Eu quero entrar neste pacto que Deus estabeleceu, esse estranho pacto que envolve o corpo partido de Jesus, a morte e o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Eu quero aderir a este pacto e receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, todos os benefícios do reino de Deus estarão à sua disposição. E o registro disso vai ficar confirmado no livro da vida do Cordeiro. Do mesmo modo que você fala o nome de Jesus aqui na terra, o teu nome vai ser proclamado lá na glória. Anjos de Deus vão começar a cantar e a dançar, e muitos deles vão receber ordem para estar ao teu lado a partir de agora. E o que é mais maravilhoso ainda, o próprio Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida e te encherá da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vai ver a tocha de fogo vindo sobre a sua vida, porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você vai receber poder de Deus. São teus direitos a partir do momento que você adere ao contrato e diz para Deus: eu aceito as condições. Não compreendo direito, mas eu aceito todas as cláusulas. Se o Senhor colocou que Jesus é o meu único Salvador, então eu aceito esta cláusula. Eu recebo Jesus como meu único Salvador. Um poder imenso, sobrenatural, vai vir sobre você hoje. Se você levantar a tua mão e falar eu quero, vai vir um poder do alto agora sobre a tua vida, a hora que você chegar aqui na frente. E esse poder do alto já vai te dar a certeza de que você está no caminho santo de Deus. Vai te dar a certeza de que você é salvo pelo sacrifício de Jesus, pelo seu corpo que foi partido por nós. Olhem todos para mim agora. O contrato, o pacto de Deus, da parte de Deus, está todinho pronto. Nós só vamos dizer para Deus: queremos aderir ou não. Se eu não manifestar a minha vontade, Ele não vai me obrigar também não. Eu fico fora do caminho. Mas se eu quiser entrar no caminho vivo, no caminho que conduz à vida eterna, eu tenho que dizer sim, eu quero. E quantos aqui ouvindo esta palavra, quantos aqui, olhem para mim, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer entrar neste vivo caminho que conduz ao Pai? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Eu quero, pastor João Ribe, eu quero. Isso, erga a tua mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Você está vendo esse corredor que você está andando? Esse corredor já mostra o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Esse corredor que você está caminhando foi o mesmo corredor que Abraão entrou e viu a glória de Deus. Vem aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e hoje você vai ver a glória de Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Se eu saio do caminho, se eu saio desse caminho, eu neguei o pacto. Eu estou fora do pacto. Abraão teve aquela visão da fornalha e da tocha acesa que veio sobre ele, porque ele estava no caminho. Fora do caminho, não há pacto com Deus. Talvez alguém, por algum motivo que não vale a pena agora a gente querer saber, não vale a pena querer saber, alguém por algum motivo saiu do caminho. E o diabo é tão astuto e enganador que ele fica dizendo para a pessoa: não, você não está fora do caminho não, você está dentro. Amado, amada, deixa eu dizer uma coisa. Aquelas aves de rapina, as águias e os abutres, queriam destruir aquilo que estava como caminho para Abraão. E Abraão enxotava. O diabo, ele fica feito um abutre sobre a cabeça de muitos, voando por cima da cabeça da pessoa. E na cabeça de alguns, Satanás consegue fazer um ninho.
e convence a pessoa: não, você não está desviado não, você não está fora do caminho não, isso é conversa. Igreja não salva, placa de igreja não salva, e o diabo vai por aí. Você não precisa de igreja para ser salvo. E aonde você tem tomado a Santa Ceia ultimamente? No meio da rua? Nos bares? Onde você tem tomado a Santa Ceia? A igreja existe como lugar de adoração a Deus, e para encontro com Jesus Cristo, e para participação do seu corpo e do seu sangue, para comunhão com o Senhor. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Será que lá na mesa de bilhar tem alguém reunido em nome de Jesus? Será que na mesa do bar tem alguém reunido em nome de Jesus? Será que lá no bingo tem alguém reunido em nome de Jesus? Será que lá na boate tem alguém reunido em nome de Jesus? Será que na discoteca, na danceteria ou no baile funk tem alguém reunido lá em nome de Jesus? O diabo tem te enganado. Lá no meio do mundo, no meio das trevas, tem alguém reunido em nome de Jesus? Então, aonde você está tomando a Santa Ceia, você que se afastou? Que história é essa que o diabo te convenceu? Há quanto tempo você não toma uma Santa Ceia? Hein? Hoje o Espírito de Deus está falando com você, para você entrar neste novo e vivo caminho, esse único caminho que conduz ao céu. Se hoje você veio aqui, já é batizado nas águas e não ia tomar a Santa Ceia, então você precisa entrar no caminho, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, você não tem parte com ele. Não adianta o diabo dizer que você não está desviado, não. Não adianta o diabo dizer que você continua acreditando em Deus e acreditando em Jesus. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo. Então o Espírito Santo de Deus está falando com você, te chamando. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, você que até já passou pelas águas e não tem tomado a Santa Ceia, sai do teu lugar, vem aqui para frente agora, entra nesse vivo caminho, entra nesse caminho poderoso, não fique onde você está não tenha vergonha, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá. Hoje você vai sair daqui no teu pacto com Deus, nesse novo pacto com Deus, que ninguém pode destruir, o diabo não pode destruir. Você tem que enxotar as aves de rapina, dizer: sai demônio, você não vai roubar aquilo que Deus me deu. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, vamos aplaudir o Senhor. Vem, oh glória. Glória a Deus. Enquanto mais pessoas estão vindo, vamos aplaudir o Senhor. Eu quero falar com pessoas que estão ouvindo pela rádio, pessoas que estão ouvindo pela internet. A mensagem é clara. Jesus é o novo testamento, é o novo pacto, é o novo contrato. Sem Jesus não há salvação. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio e se ajoelhe ao lado do teu computador. Nós que estamos aqui na sede nacional da Paz e Vida, vamos nos ajoelhar diante do altar. Você está no caminho, entende isso? Ao teu lado, à direita e à esquerda, o corpo partido de Jesus. Aí no chão onde você colocou os teus joelhos, pela fé eu te digo, está o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que te purifica de todo o pecado. Você agora está num pacto com Deus, num contrato com Deus, e Deus, a parte forte desta aliança, Ele te livra de todo mal, Ele te guarda do maligno. Hoje Deus vai enxotar todo o mal da tua vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos. Quero falar com quem está dirigindo e ouvindo esta mensagem. Quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Não precisa parar o veículo. Faça como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração e nós vamos orar.
Cada pessoa que está de joelhos e com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, este ritual é muito terrível, não compreendo direito, mas foi o Senhor que estabeleceu e não há outro. Por isso agora, de joelhos, eu declaro que aceito as tuas condições, as tuas regras. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro que ressuscitou, não há outra tocha viva a não ser o Senhor Jesus. Meu Pai querido, meu Deus amado, pelo sacrifício completo e eterno do Senhor Jesus, perdoa agora os meus pecados e me faz herdar a vida eterna e a salvação. E eu creio, meu Deus, que com a salvação eu herdo também todas as promessas que tenho direito, que o Senhor estabeleceu. E eu te peço, meu Pai, envie-me agora o teu Espírito Santo. Vem fazer morada neste meu corpo que foi lavado pelo sangue de Jesus. Vem, Senhor, enxota de mim todo o mal, tudo que me atrapalha, e me dê agora a alegria e a certeza da minha salvação. Meu Pai querido, eu sou tão pequenino, eu sou tão frágil, o Senhor é tão poderoso. Cuida de mim, Senhor, não me deixa desviar, não me deixa cair, não me deixe perdido. Ah, Senhor, me protege de todo ataque do maligno, me protege, Senhor, da ave de rapina que é Satanás. Enxota da minha vida todo o mal que me atrapalha e confirme, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Coloca, Senhor, o meu nome resplandecendo aí na glória, porque eu agora tenho um pacto contigo, e este pacto é eterno e não pode ser desfeito. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.